experimentado em suas próprias casas. Se você é um filósofo, pense o que quiser. Quando o professor de Morgan diz que algum espírito estava lendo seus pensamentos, deixa de observar que o incidente da primeira letra era prova de qualquer coisa que não estava em sua mente. Assim, da atitude da senhora Aiden durante a sessão, é claro que se tratava de sua atmosfera e não de sua atual personalidade consciente. Outras provas importantes do de Morgans vão para o apêndice. Senhora Fitzgerald, a conhecida figura dos primeiros tempos do espiritualismo em Londres, publica no The Spiritualist de 22 de novembro de 1878, a notável experiência feita com Senhora Aiden, que damos a seguir. Meu primeiro contato com o espiritualismo se deu há 30 anos, quando da primeira visita a este país feita pela conhecida médium, Senhora Aiden. Fui convidada a vê-la numa reunião dada por uma amiga em Wimpole Street, em Londres. Tendo antes assumido para aquela tarde um compromisso que não podia cancelar, cheguei atrasada, depois de uma cena extraordinária, da qual todos falavam animadamente. Meu olhar de desapontamento foi notado e Senhora Aiden, que então encontrava pela primeira vez, adiantou-se muito bondosa, exprimindo seu pesar e sugerindo que me sentasse a uma mesinha, separada das outras pessoas, e queria pedir aos espíritos que se comunicassem comigo. Tudo isso era tão novo e surpreendente que eu quase não compreendi o que ela estava dizendo ou o que eu devia esperar. Ela colocou um alfabeto impresso à minha frente, um lápis e uma folha de papel. Enquanto isto fazia, senti extraordinariamente as batidas sobre a mesa, cujas vibrações me atingiam a planta do pé, apoiado sobre o pé da mesa. Então ela me ensinou a notar cada letra indicada por uma batida distinta e, com essa simples explicação, deixou-me entregue a mim mesma. Indiquei, como desejava, e uma batida distinta marcou a letra I. Outras se seguiram até formarem um nome que eu não podia ignorar. Foi dada a data da morte, que eu ignorava e acrescendo uma mensagem que trouxe à minha memória as últimas fracas palavras de uma velha amiga, a saber, velarei por ti. Então se desenhou vivamente em minha memória a lembrança de toda a cena. Confesso que fiquei estupefata e algo aterrada. Levei o papel no qual tudo isso fora escrito e ditado pelo espírito de minha amiga ao seu último procurador e ele me garantiu que as datas, etc., estavam perfeitamente corretas. Não tinham ficado em minha mente porque eu não me tinha preocupado com elas. É interessante notar que a Sra. Fitzgerald declara que supunha que a primeira sessão da Sra. Aiden em Londres tinha sido feita com Lady Cambermere, seu filho, o Major Cotton, e Sr. Henry Thompson, de York. No mesmo volume de The Spiritualist, a página 264, aparece o relato de uma sessão com Sra. Aiden, realizada em vida de Charles Young, o conhecido ator trágico, escrito por seu filho, o reverendo Julian Young. Abril de 1853. Neste dia fui a Londres com o propósito de consultar meus advogados sobre assunto de importância para mim e, tendo ouvido falar muito de uma Sra. Aiden, senhora americana e médium espiritual, resolvi, já que me achava na cidade, avaliar os seus dons por mim mesmo. Acidentalmente encontrei um velho amigo, Sr. H., a quem pedi o endereço dela. Disse-me ele que estava na King Street, N graus 22, no Cavendish Square. Como ele jamais a tinha visto e desejava vê-la, mas não queria gastar um guiné para isto, convidei-o para ir comigo. Aceitou com satisfação. As batidas de espíritos tornaram-se tão comuns em 1853 que eu abusaria da paciência do leitor se fosse descrever a maneira convencional de comunicação entre vivos e mortos. Desde a data acima tenho assistido muito a batidas de espíritos, e, embora meus órgãos da imaginação sejam muito desenvolvidos, e eu tenho um fraco pelo místico e pelo sobrenatural, ainda não posso dizer que haja testemunhado qualquer fenômeno espiritual que não possa ser explicado por meios naturais, exceto o caso que vou relatar,
no qual qualquer conluio parece afastado, pois o amigo que me acompanhava jamais tinha visto Sra. Aiden e ela nem sabia o seu nome nem o meu. Entre mim e a Sra. Aiden travou-se o seguinte diálogo. Sra. H, o senhor deseja comunicar-se com algum amigo já falecido? JCY, sim. Sra. H, então tenha a bondade de fazer perguntas na maneira indicada na fórmula e eu lhe digo que obterá respostas satisfatórias. JCY, dirigindo-se a um invisível que admitia estivesse presente, diga-me o nome da pessoa com quem desejo comunicar-me. As letras foram marcadas por batidas à medida que eram pronunciadas e formaram o nome de George Young. Em quem estão fixados os meus pensamentos? Frederico Young. De que sofre ele? Tique doloroso. Pode indicar alguma coisa para ele? Enérgico mesmerismo. Quem lhe poderia administrar? Alguém que tivesse grande simpatia com o paciente. Eu teria êxito? Não. Quem teria? José Perris. Era um rapaz a quem meu tio respeitava. Perdi algum amigo recentemente? Sim. Quem? Eu estava pensando na senhorita Young, uma prima longe. Christiana Lane. Pode dizer onde dormirei esta noite? Na casa de James B., Rua Clages número 9. Onde dormirei amanhã? Na casa do Coronel Eamont, em Upper Rua Grosvenor. Eu estava tão assombrado com a exatidão das respostas dadas às minhas perguntas que disse ao senhor que estava comigo que desejava fazer algumas perguntas íntimas, que ninguém deveria ouvir e, assim, me via obrigado a lhe pedir que passasse à sala vizinha por alguns minutos. Isto posto, retomei o diálogo com a Sra. Aiden. Levei o meu amigo a afastar-se porque não desejo que ele saiba da pergunta que desejo fazer, mas, também, estou ansioso porque a senhora também não a saiba e, se bem compreendo, nenhuma resposta me pode ser dada senão por intermédio da senhora. Em tais circunstâncias, como deveremos proceder? Faça sua pergunta de maneira que a resposta possa ser dada por uma palavra que focalize a ideia que o senhor tem em mente. Tentarei. Realizar-se-á aquilo que me ameaça? Não. Isto não satisfaz. É fácil dizer sim ou não, mas o valor da afirmação ou da negação dependerá da convicção que tenho de que a senhora saiba em que estou pensando. Dê-me uma palavra que mostre que a senhora tem a pista dos meus pensamentos. Testamento. Na verdade, um testamento pelo qual eu seria beneficiado estava ameaçado de contestação. Eu desejava saber se a ameaça seria levada a efeito. A resposta recebida era correta. Deve-se notar que a senhora Young, antes ou depois da sessão, não acreditava na manifestação dos espíritos e que, certamente, depois dessa experiência, a assimilação de novos conhecimentos não depõe muito em favor de sua inteligência ou de sua capacidade. A seguinte carta da senhora John Malcolm, de Clifton, Bristol, publicada em The Spiritualist, menciona como são os assistentes pessoais muito conhecidos. Discutindo a questão levantada, onde teria sido realizada a primeira sessão na Inglaterra e quem a teria assistido, diz ele. Não me lembro da data, mas, visitando a minha amiga Sra. Crowe, a autora de Trinity of Nature, esta me convidou para acompanhá-la a uma sessão espiritualista em casa da Sra. Aiden, na rua King Anne, Cavendish Square. Informou-me que Sra. Aiden acabava de chegar da América para exibir os fenômenos espirituais ao povo da Inglaterra, que deveria interessar-se pelo assunto. Estavam presentes Sra. Crowe, Sra. Milner Gibson, Sr. Collier Gratin, autor de Iguais and Iguais, Sr. Robert Chambers, Dr. Daniel, Dr. Samuel Dixon e muitos outros cujos nomes não ouvi. Algumas manifestações notabilíssimas ocorreram nessa ocasião. Posteriormente tive oportunidade de visitar Sra. Aiden e, conquanto de início inclinado a duvidar da autenticidade dos fenômenos, tive prova tão evidente da comunicação dos espíritos que me tornei um firme crente nessa verdade.
Na imprensa inglesa desencadeou-se furiosa luta. Pelas colunas do jornal londrino Critic, Sr. Henry Spicer, autor de Cities and Sounds, respondia às críticas do Old Worlds, do Leader e do Zoest. Seguiu-se no mesmo jornal uma longa contribuição de um clérigo de Cambridge, que usava as iniciais M.A., e que era admitido como sendo o reverendo A.W. Hobson, do St. John's College, de Cambridge. A descrição desse cavaleiro é forte e expressiva, mas demasiadamente longa para ser transcrita. A questão é de alguma importância, na opinião do autor, por se tratar do primeiro clérigo inglês interessado no assunto. É estranho e, talvez, característico da época, quão pouco as consequências religiosas chocaram os vários assistentes e como ficaram eles inteiramente absorvidos em saber o segundo nome da avó ou o número de seus tios. Mesmo os mais zelosos faziam perguntas fúteis e ninguém demonstrava haver compreendido as reais possibilidades de um tal intercâmbio ou que se poderia estabelecer uma base firme para a crença religiosa. Contudo, aquele clérigo, de maneira acanhada, viu o lado religioso da questão. E termina o seu relato com este parágrafo. Concluo em poucas palavras aos numerosos leitores clericais de Critic. Como clérigo da Igreja da Inglaterra, considero este um assunto ao qual meu irmão sacerdote, mais cedo ou mais tarde, deve demonstrar interesse, por mais relutante que seja em se dedicar a ele. E minhas razões, em poucas palavras, são as seguintes: se tal interesse se generalizar neste país, como já aconteceu na América, e que razões temos nós para não o admitir? Então o clero de todo o reino a ele será chamado de todos os lados, terá que dar a sua opinião e provavelmente será obrigado, por seus mesmos deveres, a interferir e a evitar as mistificações a que, em muitos casos, o mistério conduziu. Um dos mais sensíveis e hábeis escritores sobre as manifestações espirituais na América, como por exemplo Edin Ballot, em seu trabalho advertiu os leitores que não acreditassem em todos os espíritos que se comunicam, nem mudassem de opinião nem de crença, como tem sido feito aos milhares, influenciados por estas batidas. A coisa apenas começou na Inglaterra, mas em poucos meses, desde que o casal Aiden chegou a Londres, espalhou-se como fogo na floresta e tenho boas razões para dizer que o entusiasmo apenas se acha em começo. Pessoas que de início consideraram a coisa como impostura e mistificação, testemunhando elas próprias os fenômenos, a princípio ficaram chocadas e atônitas, depois aceitaram cegamente as mais loucas conclusões, como, por exemplo, que tudo é trabalho do demônio ou, em sentido contrário, que há uma revelação do céu. Vejo muitas pessoas capazes e inteligentes, terrível e completamente mistificadas. E ninguém sabe o que fazer. De minha parte apresso-me a confessar que também me sinto mistificado. De que não é impostura estou absoluta e perfeitamente convencido. Além dos testes acima referidos, tive uma longa conversa com o Sr. Aiden e sua senhora, separadamente, e tudo quanto me disseram tinha marca de sinceridade e boa-fé. Aliás, isto não constitui prova para outros, mas apenas para mim. E se engano existe, tão enganados estão eles quanto as suas vítimas. Não foi o clero, mas os livres pensadores que perceberam a verdadeira significação da mensagem, e que ou deviam lutar contra essa prova da vida eterna ou deviam confessá-lo honestamente, como tantos de nós o fizemos desde então, que a sua filosofia estava estraçalhada e que eles tinham sido batidos no seu próprio campo. Esses homens tinham pedido provas em questões transcendentes e os mais honestos e argutos foram forçados a admitir que as tinham tido. O mais nobre de todos eles foi Robert Owen, tão famoso por seus trabalhos humanitários como por sua atrevida independência em questões religiosas. Esse homem corajoso e honesto declarou publicamente que os primeiros raios desse sol nascente o tinham ferido e haviam dourado o sombrio futuro que ele imaginava. Diz ele. Tracei pacientemente a história dessas manifestações, investiguei os fatos a elas ligados,
Em numerosos casos testemunhados por pessoas de grande caráter, tive 14 sessões com a médium Sra. Aiden, durante as quais ela me deu todas as oportunidades para verificar, quando possível, se poderia ter havido qualquer mistificação de sua parte. Não só me convenci de que não havia mistificação, com médiuns fidedignos nesses processos, mas que os mesmos estão destinados, no atual período, a realizar a maior revolução moral no caráter e nas condições da raça humana. Sra. Imardin Gibritten comenta o interesse e a admiração produzida pela conversão de Robert Owen, cuja influência, puramente materialista, era tida como exercendo um efeito prejudicial sobre a religião. Diz ela que um dos mais preeminentes estadistas ingleses dizia que Sra. Aiden merecia um monumento, somente pela conversão de Robert Owen. Pouco depois o famoso Dr. Elliotson, presidente da Secular Sociedade, foi convertido, como São Paulo, depois de violento ataque à nova revelação. Ele e o Dr. Ashburner tinham sido os mais preeminentes defensores do mesmerismo naqueles dias em que esse indiscutível fenômeno tinha que lutar por sua existência e quando cada médico que o apoiava estava arriscado a ser chamado de charlatão. Foi penoso para ambos, porque enquanto o Dr. Ashburner se atirava entusiasmado nessas altas cogitações, seu amigo se via compelido não só a repeli-lo, mas a atacá-lo. Contudo, a divergência foi liquidada pela completa conversão de Elliotson, e a Sra. Ardin Gibritten relata como, em seus últimos dias, ele insistia para que ela viesse vê-lo e como o encontrou como um fervoroso adepto do espiritualismo, uma fé que o venerando Senhor amava como a mais brilhante revelação, que jamais o havia iluminado e que, finalmente, suavizando a escura passagem para o além da morte, havia feito dessa transição uma cena de fé triunfante e de sorridente antecipação. Como era de esperar, não demorou muito para que o rápido desenvolvimento dos fenômenos das mesas obrigasse os cientistas cépticos a lhes reconhecer a existência ou, pelo menos, tentar demonstrar o engano dos que atribuíam os movimentos a uma causa externa. Braid, Carpenter e Faraday sustentavam publicamente que os resultados obtidos eram devidos apenas a uma ação muscular inconsciente. Faraday imaginou instrumentos engenhosos por meio dos quais tinha como provada a sua assertiva. Mas, como muitos outros críticos, não tinha feito experiências com um bom médium e o fato muito bem constatado do movimento de mesas sem contato era suficiente para desmoronar as suas teorias. Se pudesse imaginar um leigo sem telescópio a contradizer um astrônomo, que o tivesse usado, teríamos uma analogia para essa gente que se aventura a criticar assuntos psíquicos sem jamais ter feito experiências psíquicas. Foi Sir David Brewster quem exprimiu o estado de ânimo daquela época. Falando de um convite de Monckton Milnes para encontrar-se com o Sr. Gala, o explorador africano que lhe havia assegurado que a Sra. Aiden lhe havia dito nomes de pessoas e lugares da África que ninguém, a não ser ele, podia saber, comenta Sir David, é fora de dúvida que o mundo está ficando maluco. A Sra. Aiden ficou cerca de um ano na Inglaterra, tendo voltado para a América em fins de 1853. Um dia, quando estas questões tiverem a sua verdadeira proporção, em relação a outros acontecimentos, sua visita será considerada como um acontecimento histórico marcante. 2 outros médiuns americanos estiveram na Inglaterra durante a sua visita, Sra. Roberts e Srta. Jay, seguiram-na pouco depois, mas parece que tiveram pouca influência no movimento e que lhe foram inferiores em força psíquica. Um quadro contemporâneo daqueles primeiros dias é dado por um resumo de um artigo sobre o espiritualismo, publicado a 25 de outubro de 1856 no New York Cireman, jornal não espiritualista. Pensamos que, em geral, o público inglês não conhece a natureza das doutrinas espiritualistas e, sem dúvida, muitos dos nossos leitores certamente não se acham preparados para pensar que elas prevaleçam, até certa extensão,
em nosso país. Os fenômenos comuns de movimento de mesas, etc., na verdade são familiares a muita gente. Há cerca de 2 ou 3 anos não havia uma reunião noturna que não tentasse a realização de um milagre espiritual. Naqueles dias a gente era convidada para chá e mesas girantes, como um novo divertimento, e tinha que se mexer com toda a família, em volta dos móveis, como loucos. Depois de afirmar que o ataque de Faraday tinha espantado os espíritos, de modo que por algum tempo não mais se ouvia falar das suas atividades, acrescenta o jornal. Contudo, temos provas amplas de que o espiritualismo, como uma crença vital e ativa, não está circunscrito aos Estados Unidos, mas encontrou favor e aceitação entre um considerável número de entusiastas em nosso país. Mas a atitude geral da imprensa mais influente foi muito semelhante à atual, ridícula e negação dos fatos, e o ponto de vista que, mesmo quando os fatos fossem verdadeiros, para que serviriam? Titimes, por exemplo, um jornal muito mal informado e reacionário sobre assuntos psíquicos, num artigo de fundo, pouco depois dessa data, sugere: seria algo como tomar o nosso chapéu do cabide por um esforço de vontade, sem ir pegá-lo ou ocupar um criado. Se a força da mesa pudesse ser aplicada ao menos para acionar uma máquina de moer café, ganharíamos alguma coisa. Seria melhor que os nossos médiuns, em vez de indagar de que morreu alguém há 50 anos, descobrissem as cotações da bolsa daqui a 3 meses. Quando a gente lê tais comentários num grande jornal, fica a pensar se realmente esse movimento não foi prematuro e se, numa época tão baixa e material, não seria impossível fixar a ideia de uma intervenção exterior. Entretanto, a maior parte dessa intervenção era devida à frivolidade dos investigadores, que ainda não haviam compreendido a inteira significação desses sinais do além, e os empregava, como assinala o jornal de Yorkshire, como uma espécie de divertimento social e uma nova excitação para uma mundanidade fatigada. Mas enquanto, na opinião da imprensa, um golpe mortal havia sido dado no desacreditado movimento, a investigação prosseguia silenciosamente em muitos lugares. Gente sensata, segundo indica Oito, estava com êxito experimentando aqueles anjos, na sua mesma forma de apresentação, e verificando que eram reais, pois, como diz muito bem, os médiuns públicos jamais fizeram mais do que inaugurar o movimento. Se tivéssemos que julgar pelo público testemunho da época, a influência da senhora Aiden deveria ser considerada como de pouca extensão. De um modo geral, para o público era ela uma maravilha fugaz, mas espalhou muita semente que germinou lentamente. O fato é que abriu o assunto e o povo, na maioria nos mais baixos degraus da vida, começou a experimentar e a descobrir a verdade por si mesmo. Embora com as cautelas filhas da experiência, tomou a maior parte dessas experiências para si próprio. É fora de dúvida que a senhora Aiden desempenhou a sua missão. A história do movimento bem pode ser comparada a um mar que avança em ondas sucessivas, cada vez maiores. Cada onda era tomada pelo observador como sendo a última, até que surgisse uma nova vaga. O tempo decorrido entre a partida da senhora Aiden em 1853 e o aparecimento de Dedeume em 1855 representa o primeiro repouso na Inglaterra. Os críticos superficiais pensavam que era o fim. Mas em milhares de casas em todo o país realizavam-se experiências, muitos dos que haviam perdido completamente a fé nas coisas do espírito, naquilo que era talvez o mais material período da história do mundo, tinham começado a examinar as provas e a compreender com alívio ou com espanto que estava passando a idade da fé, e que o período do conhecimento, que São Pedro havia dito ser melhor, estava se aproximando. Dedicados estudantes das Escrituras recordam as palavras do Mestre: eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. E pensavam se esses estranhos movimentos de forças exteriores não fariam parte daquele novo conhecimento que havia sido prometido. Enquanto a senhora Aiden havia plantado as primeiras sementes em Londres,
Uma segunda onda de acontecimentos tinha trazido os fenômenos espirituais ao alcance do povo de Yorkshire. Isto se deveu à visita de um certo senhor Davi Richmond, um chequeiro americano, à cidade de Keighley, quando procurou o senhor Davi Waltereade e o interessou no novo desenvolvimento. Foram obtidas manifestações de mês e descobertos médiums locais, de modo que se organizou um centro florescente, que ainda existe. De Yorkshire o movimento ganhou Lancashire e formou uma interessante cadeia com o passado, essa formada pelo Sr. Wolstenholme, de Blackburn, falecido em 1925, em idade provecta, que, quando garoto, escondeu-se debaixo de uma mesa numa dessas primeiras sessões, de onde testemunhou os fenômenos, embora pensemos que não os tenha auxiliado. O jornal de Yorkshire Spiritual Telegraph apareceu em Keighley em 1855, e suas despesas, bem como outras, foram cobertas por Davi Waltereade, cujo nome deveria ser venerado como um dos primeiros a entregar-se de corpo e alma no movimento. Keighley é ainda um centro ativo de trabalho e de estudos psíquicos. 8. Progressos contínuos na Inglaterra. O relato feito pela Sra. de Morgan sobre 10 anos de experiência de espiritualismo cobre um período de 1853 a 1863. O aparecimento desse livro com o prestigioso prefácio do professor de Morgan, foi um dos primeiros sinais de que o novo movimento tanto se espalhava nas altas camadas quanto nas massas. Então surgiu o trabalho de D.D. O'Neill dos Davenport, que são tratados minuciosamente a Lourdes. O exame pela Sociedade Dialética começou em 1869 e ele nos referimos mais adiante. O ano de 1870 foi a data das primeiras pesquisas de William Crookes, empreendidas depois do escândalo produzido pela recusa dos homens de ciência de investigar a existência e a natureza de fatos constatados por muitas testemunhas honestas e fidedignas. No mesmo periódico, Quarterly Journal of Science, refere-se-lhe a crença compartilhada por milhões, e acrescenta: quero verificar as leis que regem a manifestação de tão notáveis fenômenos que, presentemente, ocorrem numa amplitude quase incrível. A história dessa pesquisa foi publicada em extenso em 1874 e causou tamanho tumulto entre os mais fossilizados homens de ciência, desses de quem se pode dizer que ficaram com a mente dominada por aquilo em que trabalham, que chegaram a propalar que ele seria expulso da sociedade real. A tempestade desabou, mas Crookes foi chocado por sua violência e verificou-se que, durante muitos anos, até que a sua posição fosse consolidada, tornou-se muito cauteloso em exprimir publicamente as suas opiniões. Em 1872 a 73 apareceu o reverendo Stanton Moses como um novo fator e sua escrita automática levantou o assunto para um plano mais espiritual, na opinião de muita gente. O lado fenomênico pode atrair a curiosidade, mas quando muito repetido como que choca as mentes judiciosas. Então ficaram em moda as conferências públicas e os endereços de transes. Sra. Emardine Gibritem, Sra. Cora L.V. Tapan e Sr. J.J. Morse fizeram orações eloquentes, supostamente sob a ação de espíritos, influenciando largamente enormes auditórios. Sr. Gerald Massey, o conhecido poeta e escritor, e o Dr. George Sexton também fizeram conferências públicas. De um modo geral, o espiritualismo teve grande publicidade. O estabelecimento da Associação Nacional Britânica dos Espiritualistas, British National Association of Spiritualists, em 1873 deu impulso ao movimento, porque muitos homens públicos bem conhecidos e senhoras da alta sociedade a ela se associaram. Entre estas devem ser mencionadas a Condessa de Caetines, Sra. MacDougall Gregory, viúva do professor Gregory, de Edimburgo, o Dr. Stanhope Spear, o Dr. Goli, Sir Charles Gisson, o Dr. Maurice Davies, Sr. H. D. Jenkins, o Dr. George Sexton, Sra. Ross Church,
Florence Marriott, Sr. Newton Crossland e Sr. Benjamin Coleman. A mediunidade de uma alta qualidade, no setor dos fenômenos físicos, foi fornecida pela Sra. Jenkin, Cat Fox, e Srta. Florence Cook. O Dr. J. R. Newton, famoso médium curador da América, chegou em 1870, e numerosas curas gratuitas foram registradas. Desde 1870 a Sra. Verita exercitou uma mediunidade maravilhosa, como a de Dedeome, gratuitamente, convencendo a muita gente. Ernie Williams, Srs. Guppy, Eglinton, Slade, Lottie Fowler e outros fizeram muitas conversões através de sua mediunidade. Em 1872 as fotografias do espírito de Hudson despertaram enorme interesse e em 1875 o Dr. Alfred Russel Wallace publicou o seu famoso livro sobre os milagres e o espiritualismo moderno, On Miracles and Modern Spiritualism. Um bom meio de traçar o desenvolvimento do espiritualismo nesse período é examinar o depoimento de testemunhas fidedignas contemporâneas, especialmente as que são qualificadas por sua posição e experiência para poderem opinar. Antes, porém, de lançar um olhar sobre o período que estamos considerando, olhemos a situação em 1866, tal qual havia Sr. William Owen nos poucos parágrafos tão admiráveis que o autor se sente obrigado a citá-lo literalmente. Diz ele: a posição atual do espiritualismo na Inglaterra, se a imprensa fosse onipotente, dada sua influência, seria pouco animadora. Depois de empregar todos os meios possíveis para prejudicar e desacreditar o espiritualismo, depois de lhe haver aberto as suas colunas, na esperança de que o vazio e a loucura ficassem tão aparentes que os seus espertos inimigos logo fossem capazes de atingi-lo com argumentos irrespondíveis e assim verificarem que todas as vantagens da razão de fato estavam de seu lado, depois de havê-lo difamado e ferido sem propósito, toda a imprensa, como se por consenso geral ou de plano pré-estabelecido, adotou a tática de abrir as suas colunas a toda falsidade e a toda história insensata a respeito dele, mas se fechando hermeticamente a qualquer explicação, refutação ou defesa. Desde que todos os outros meios para o liquidar haviam falhado, foi decidido sufocá-lo. Pregar um esparadrapo literário em sua boca e deixar que seu pescoço fosse cortado por quem quer que desejasse fazê-lo. Assim esperava poder-lhe desferir o golpe de graça. Se alguma coisa pudesse aniquilar o espiritualismo, sua atual estima pelo público inglês, seu tratamento pela imprensa e pelas cortes de justiça, a tentativa de sua supressão por todas as forças da inteligência pública, o ódio que lhe votam todos os heróis do púlpito de todas as igrejas e credos, a sua simples aceitação ainda mesmo por esse público que a imprensa considera maluco e pervertido, as suas próprias divisões internas, numa palavra, a sua preeminente impopularidade o teriam liquidado. Mas é assim. Ao contrário, jamais ele se arraigou tão firmemente na massa de mentes adiantadas, nunca seu número cresceu tão rapidamente. Jamais suas verdades foram mais eloquente e claramente defendidas. Jamais as investigações a seu respeito foram mais abundantes e ansiosas. Durante todo o tempo em que a imprensa e os boatos estiveram lançando o insulto e o desprezo sobre ele, jamais as reuniões de Alley Street foram tão concorridas e superlotadas por senhoras e cavalheiros das classes médias e altas, que ouviam com admiração as eloquentes e sempre variadas mensagens de Emardinge. Ao mesmo tempo os Davenport, milhares de vezes denunciados como impostores, outras tantas demonstraram que os fenômenos que produziam continuavam inexplicáveis por qualquer teoria, exceto a espiritualista. Que significa tudo isto? Que indicam esses fatos? Que a imprensa e o púlpito, os magistrados e as cortes de justiça uniram as suas forças, mas fracassaram. Ficaram aniquilados ante essa coisa que eles próprios classificam de pobre, maluca, falsa e inconsistente.
Se ela fosse tão pobre, maluca, falsa e inconsistente, como é que o seu saber, as suas denúncias inescrupulosas, os seus vastos meios de ataque e os seus não menores meios de cerceamento da defesa, as suas ordens aos ouvintes e sua opinião para a multidão, como é que todo o seu espírito, sarcasmo, lógica e eloquência não a podem atingir? Longe de abalá-la e atingir, não alcança um cabelo de sua cabeça ou uma franja de seu vestido. Já não é tempo para que todas essas hostes combinadas dos grandes e dos sábios, dos cientistas e dos ilustrados, dos dirigentes do Senado e das Cortes de Justiça, os eloquentes favoritos do parlamento, os magnatas da imprensa popular, de posse de toda essa artilharia intelectual que um grande sistema nacional de educação e um grande sistema nacional de igreja, de Estado e de aristocracia, acostumado a proclamar aquilo que deve ser aceito como verdade e considerado honroso por todos os cavalheiros e senhoras honradas, já não é tempo, perguntava eu, de que todo esse grande e esplêndido mundo de espírito e de sabedoria comece a suspeitar de que defrontam algo de sólido. De que existe algo vital nisso que tem tratado como um fantasma. Não quero dizer a essas grandes corporações que governam o mundo que abram os olhos e vejam que os seus esforços são infrutíferos e confessem a sua derrota, porque provavelmente elas jamais abrirão os olhos e confessarão a sua vergonha. Mas digo aos próprios espiritualistas, por mais escuros que os dias vos pareçam, jamais foram tão cheios de promessas. Ligadas como estão todas as forças dos instrutores e dirigentes públicos, jamais, entretanto, as perspectivas foram mais claras de nossa vitória final. Sobre ele há todas as características de conquista de influência em nossos dias. Ele tem à sua frente toda a legitimidade da história. É somente enfrentando a batalha que cada grande reforma, social, moral, intelectual ou religiosa, tem sido lutada e eventualmente vencida. Como que mostrando a mudança ocorrida depois do que Sr. White escreveu em 1866. Encontramos em Titimes de 26 de dezembro de 1872 um artigo sob o título de Espiritualismo e Ciência, estirando-se por 3 colunas e meia, no qual se exprime a opinião de que agora é chegado o momento de mãos competentes cortarem o nó górdio, muito embora não explique por que as mãos de Crocas, de Wallace ou de Morgan seriam incompetentes. Falando sobre o livrinho de Lord Adare, de edição particular, a respeito de suas experiências com Dedeome, o escritor parece impressionado pela posição social das várias testemunhas. As características desse artigo são a grosseria e o pedantismo. Um volume que se acha à nossa frente mostra quanto essa loucura espalhou-se por toda a sociedade. Foi-nos emprestado por um distinto espiritualista, sob o solene compromisso de que não publicaríamos nenhum dos nomes ali referidos. Contém cerca de 150 páginas de relatos de sessões e foi impresso em particular por um nobre conde, recentemente desaparecido da Câmara dos Lordes, e que também desocupou, ao que nos parece, as cadeiras ocupadas por espíritos e as mesas de que gostava em vida, não sabiamente, posto gostasse muito. Nesse livro, coisas mais maravilhosas do que quaisquer outras que tenhamos notícia, são relatadas minuciosamente, de modo tão natural quanto se fossem fatos rotineiros. Não cansaremos o leitor citando algum dos casos relatados e, não obstante, ele acreditará em nossa palavra quando dissermos que se enquadram em toda sorte de manifestações, de profecias para baixo. O que desejamos observar mais particularmente é que à entrada do livro se acha o atestado de 50 respeitáveis testemunhas. Entre estas se acham uma duquesa viúva, e outras senhoras de posição, um capitão de guardas, um nobre, um barão, um membro do parlamento, vários membros de corporações científicas, um advogado, uma comerciante e um médico. As camadas mais altas da classe média estão representadas por gente de todos os graus e por pessoas que,
a julgar pela posição que ocupam e pela profissão que exercem, deviam possuir inteligência e perspicácia. O eminente naturalista Dr. Alfred Russel Wallace, numa carta escrita ao Titimes, em 4 de janeiro de 1874, descrevendo uma visita a um médium público, diz: "Não acho exagero dizer que os fatos principais agora se acham tão bem estabelecidos e tão facilmente verificáveis como qualquer dos mais excepcionais fenômenos da natureza ainda não reduzidos à lei. Eles têm uma significação mais importante na interpretação da história, que está cheia de narrativas de fatos similares, e na natureza da vida e do intelecto, sobre os quais a ciência física derrama uma luz muito fraca e muito incerta, e é minha crença firme e deliberada que cada ramo da filosofia deve sofrer até serem os fatos honestos e seriamente investigados e trabalhos como constituintes de uma parte essencial dos fenômenos da natureza humana. A gente se extravia com os fenômenos do ectoplasma e as experiências de laboratório, que desviam o pensamento do essencial. Wallace foi um dos poucos cuja mentalidade grandiosa, avassaladora e sem preconceitos, viu e aceitou a verdade em sua maravilhosa inteireza, desde as humildes provas físicas de uma força exterior até o mais alto ensino mental que essa força podia trazer, ensino que ultrapassa de muito em beleza e em credibilidade tudo quanto a mente moderna tem conhecido. A aceitação pública e o decidido apoio desse grande homem de ciência, um dos primeiros cérebros de seu tempo, foram de grande importância, desde que ele teve espírito para compreender a completa revolução religiosa que estava por detrás desses fenômenos. Foi um fato curioso que, salvo algumas exceções, em nossos dias, assim como no passado, a sabedoria tenha sido dada aos humildes e negada aos doutos. Sentimento e intuição triunfaram onde falhou o cérebro. Talvez pensassem que a questão era simples. Ela deve ser expressa numa série de perguntas, à maneira de Sócrates. Estabelecemos contato com a inteligência dos que morreram. O espiritualista diz, sim. Deram informações sobre a nova vida que levam e como esta foi afetada por sua vida terrena. Ainda, sim. Acharam que corresponde à descrição feita por todas as religiões da Terra. Não. Mas se assim, não está claro que a nova informação é de vital importância religiosa. O humilde espiritualista vê isto e adapta a sua religiosidade aos fatos. Sir William Barrett, então professor, apresentou o problema do espiritualismo à Associação Britânica para o Progresso da Ciência em 1876. Seu estudo tinha por título sobre alguns fenômenos associados com condições mentais anormais. Foi difícil ser ouvido. A comissão de biologia recusou o estudo e passou-o para a subcomissão de antropologia, que só aceitou pelo voto de Minerva do secretário, Dr. Alfred Russel Wallace. O coronel Lane Fox ajudou a vencer a oposição, perguntando por que, se no ano anterior havia sido discutida a magia antiga, este ano não se podia discutir a magia moderna. A primeira parte do trabalho do professor Barrett tratava de mesmerismo, mas na segunda parte eram descritas as suas experiências com os fenômenos espiritualistas. E insistia para que novo exame científico fosse feito sobre a matéria. Deu um detalhe convincente de uma experiência sobre batidas, feita com uma criança. Na discussão que se seguiu, Sir William Crookes falou das levitações que ele havia testemunhado com Dedeome. Disse da levitação, a prova em seu favor é mais forte do que a prova em favor de quase todos os fenômenos que a Associação Britânica pôde investigar. Fez ainda as seguintes observações relativas ao seu próprio método de pesquisa psíquica. Pediram-me para investigar logo que apareceu o Dr. Slade e eu expus as minhas condições. Jamais fiz investigações senão nessas condições. Deveriam ser feitas em minha casa, eu mesmo deveria escolher os amigos e os assistentes. Seriam realizadas dentro de minhas próprias condições e eu faria o que quisesse em relação aos aparelhos.
Sempre que foi possível, procurei fazer que os testes fossem realizados pelos próprios aparelhos de física e nunca acreditei mais do que era possível em meus próprios sentidos. Mas quando é necessário crer em meus sentidos, sou obrigado a discordar do Sr. Barrett quando diz que um investigador físico não auxilia um médium profissional. Sustento que um investigador físico é mais que um auxiliar. Uma importante contribuição para a discussão foi a de Lord Rayleigh, o distinto matemático, que disse: "Penso que somos muito devedores ao professor Barrett, por sua coragem, pois é necessária alguma coragem para avançar neste terreno e trazer-nos os benefícios de sua cuidadosa experiência. Meu próprio interesse pelo assunto data de 2 anos. Fui atraído inicialmente para ele pela leitura das investigações de Sr. Crocus. Conquanto as minhas oportunidades não tenham sido tão felizes como as do professor Barrett, tenho visto o bastante para me convencer de que estão errados os que quiserem obstar às investigações atirando o ridículo sobre os que se sentem inclinados a fazê-las." O orador seguinte foi Sr. Bruno Napier, acolhido com gargalhadas, quando descreveu as constatações psicométricas feitas de algumas pessoas apenas por sua caligrafia encerrada em envelopes lacrados, e quando começou a descrever as luzes de espíritos, que de próprio tinha visto, o barulho foi tal que se viu obrigado a sentar-se. Respondendo à crítica, disse o professor Barrett: "Isto mostra o enorme avanço que o assunto fez nestes poucos anos. Que uma comunicação sobre fenômenos espirituais, que há poucos anos causaria riso, agora é admitida na Associação Britânica e merece uma larga discussão, como a de hoje." O Spectator, de Londres, num artigo intitulado Associação Britânica e a Comunicação do professor Barrett, começa com este ponto de vista de uma mente larga. Agora que temos à nossa frente uma descrição completa da comunicação do professor Barrett, e da discussão da mesma, seja-nos permitido exprimir a nossa esperança de que a Associação Britânica realmente exerça alguma influência sobre o assunto da comunicação, a despeito dos protestos do partido que chamaríamos Partido de Incredulidade Supersticiosa. Dizemos incredulidade supersticiosa porque é realmente pura superstição. E nada mais para admitir que estejamos tão bem informados sobre as leis da natureza que, mesmo os fatos cuidadosamente examinados e atestados por um observador experimentado, devam ser postos de lado como absolutamente dignos de crédito, simplesmente porque, à primeira vista, se chocam com aquilo que já é mais conhecido. Os pontos de vista de Sir William Barrett foram progredindo firmemente até que aceitou a posição de espiritualista em termos inequívocos, antes de sua lamentada morte em 1925. Viveu até o mundo melhorar o seu antagonismo contra os tais assuntos, embora pequena fosse a diferença observada na Associação Britânica, que pareceu obscurantista como sempre. Essa tendência, entretanto, não deve ter sido um mal porque, como assinala Sir Oliver Lodge, se os prementes problemas materiais se tivessem complicado com as soluções psíquicas, é possível que não tivessem sido resolvidos. Deve ser digno de registro que Sir William Barrett, em conversa com o autor, tenha lembrado que os 4 homens que o apoiaram naquele difícil momento histórico, viveram bastante para receberem a Ordem do Mérito, a maior distinção que o seu país podia conceder. Os 4 foram Lord Rayleigh, Crocus, Wallace e Higgins. Sir William Fletcher Barrett não era de esperar que o rápido crescimento do espiritualismo fosse isento de aspectos menos desejáveis. Estes foram, pelo menos, 2. Primeiro, o grito de mediunidade fraudulenta, ouvido com frequência. À luz de nossos últimos e mais completos conhecimentos, sabemos que muito daquilo que reveste as aparências de fraude absolutamente não o é. Ao mesmo tempo, a limitada credulidade de uma parte dos espiritualistas indubitavelmente ofereceu um campo fácil aos charlatães. Numa conferência lida na Sociedade da Universidade de Cambridge para Investigações Psicológicas, em 1879,
Disse o seu presidente Sr. J. Campbell, desde o aparecimento do Senhor Homem, o número de médiuns aumenta dia a dia, como aumenta a loucura e a impostura. Aos olhos dos tolos cada farsante se converteu numa figura angélica, e não só cada farsante, mas cada trapaceiro, metido numa mortalha, é chamado ou quer se chamar um espírito materializado. Uma suposta religião foi assim estabelecida e nela a honra dos mais sagrados nomes foi transferida para espíritos de batedores de carteiras. Não farei aos leitores o insulto de falar do caráter dessas divindades, nem das doutrinas que as mesmas ensinam. Assim é sempre quando a loucura e a ignorância tomam em suas mãos a arma da realidade eterna para abusos, distorções e até crimes. É o mesmo que crianças a brincarem com ferramentas aliadas, e quem, se não um ignorante, iria gritar, faca malvada. Pouco a pouco o movimento se vai libertando dessas excrescências, gradativamente se vai tornando mais moderado, mais puro e mais forte, e como homens sensíveis e educados, estudam, oram e trabalham, empenhando-se em fazer bom uso de seus conhecimentos. Nesse sentido o movimento crescerá. O segundo aspecto foi o aparente crescimento daquilo que pode denominar-se espiritualismo anticristão, embora não antirreligioso. Isto levou Ilion White e outros destacados mantenedores do movimento a se afastarem deste. White e outros escreveram fortes artigos contra essa tendência no Spiritual Magazine. Uma sugestão quanto à necessidade de cautelas e equilíbrio apareceu nas observações do Sr. William Stinton Moses que, numa comunicação lida perante a Associação Nacional Britânica dos Espiritualistas, a 26 de janeiro de 1880 diz: precisamos muitíssimo de disciplina e de educação. Ainda não tomamos pé após o nosso rápido crescimento. Nascida há 30 anos, a criança cresceu em estatura, mas não em sabedoria, e muito rapidamente. Cresceu tão rapidamente que a sua educação foi descurada. Na expressiva linguagem de sua pátria, foi arrancada promiscuamente. E o seu crescimento fenomenal absorveu todas as outras considerações. É chegado o momento em que aqueles que o consideraram como uma legião produzido pela natureza apenas para morrer prematuramente começam a ver que se enganaram. A monstruosa criação quer viver, e, por baixo de sua feiura, o menos simpático olhar percebe um objetivo coerente em sua existência. É a apresentação de um princípio inerente à natureza do homem, um princípio que a sua sabedoria desenvolveu até que fosse eliminado inteiramente, mas que brota sempre e sempre, malgrado seu, o princípio do espírito como oposto à matéria, da alma agindo e existindo independentemente do corpo que a encerra. Longos anos de negação de alguma coisa, salvo as propriedades da matéria, levaram as grandes luzes da ciência moderna ao puro materialismo. Assim, para eles, o espiritualismo é um portento e um problema. É uma volta à superstição, uma sobrevivência de selvageria, um borrão na inteligência do século XIX. Ridicularizado, ele ridiculariza, desdenhado, paga-se na mesma moeda. Em 1881 apareceu Light, um semanário espiritualista de alta classe, e em 1882 assistimos à criação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, Society for Physical Research, SPR. De um modo geral podemos dizer que a atitude da ciência organizada, durante esses 30 anos, foi tão irracional e anticientífica quanto a dos cardeais para com Galileu e que, se tivesse havido uma inquisição científica, esta teria lançado o terror sobre o novo conhecimento. Nenhuma tentativa séria, de qualquer espécie, até a formação da SPR foi feita no sentido de compreender e explicar um assunto que estava atraindo a atenção de milhões de criaturas. Em 1853 Faraday lançou a teoria de que o movimento das mesas era produzido por uma pressão muscular, que pode realmente ser verdadeira em alguns casos, mas nenhuma relação tem com a levitação de mesas e, em todo caso, só se aplica a uma classe de fenômenos psíquicos.
A costumeira objeção científica era que nada ocorria, mas isto desprezava o testemunho de milhares de pessoas fidedignas. Outros sustentavam que aquilo que se passava era susceptível de ser repetido por um feiticeiro, e qualquer imitação grosseira, como a paródia dos Davenport, feita por Maschilini, era calorosamente saudada como uma mistificação, sem referência ao fato de que todo o aspecto mental da questão, com a sua prova esmagadora, ficava inatingido. A gente religiosa ficava irritada por se ver sacudida nas suas práticas tradicionais e, como selvagem, se dispunha a admitir que tudo aquilo era obra do diabo. Assim católicos romanos e seitas evangélicas se encontraram unidos na sua oposição. É fora de dúvida que podemos chamar espíritos baixos, desde que em redor de nós existem espíritos de todas as classes e que o semelhante atrai o semelhante. Mas os ensinamentos elevados, consistentes e filosóficos que são dados aos investigadores sérios e de mentalidade honesta mostram que não é o satanismo, mas o angelismo que está dentro do nosso alcance. O Dr. Carpenter sustentou uma teoria complexa, mas parece que ficou só na sua aceitação e mesmo na sua compreensão. Os cientistas tiveram uma explicação: era o estado das juntas, o que é ridículo para quem quer que tenha tido experiência pessoal daqueles sons percutidos, que variam desde o tic-tac de um relógio até a pancada de um martelete. Explicações mais diversas, vez por outra, incluíam a doutrina teosófica, que admitia os fatos, mas desprezava os espíritos, descrevendo-os como cascões astrais, com uma espécie de semiconsciência sonhadora, ou possivelmente uma consciência atenuada, que os reduzia a criaturas subhumanas pela inteligência e pela moralidade. Certamente a qualidade das comunicações espirituais varia enormemente, mas o mais alto se acha tão elevado que dificilmente podemos imaginar que apenas nos achamos em contato com uma fração do ser pensante. Entretanto, como é certo que, mesmo neste mundo, nosso ser subliminal é muitíssimo superior à nossa individualidade normal, é muito natural que o mundo dos espíritos deve confrontar-nos com algo inferior aos seus mais altos poderes. Outra teoria sustenta a Anima Mundi, vasto reservatório ou banco central da inteligência, com uma câmara de compensação, na qual todas as consultas são atendidas. Os rigorosos pormenores que recebemos do outro lado são incompatíveis com qualquer ideia, tão vaga quão grandiosa, do destino. Finalmente, há uma alternativa realmente formidável, que o homem tem um corpo etérico com muitos dons desconhecidos, entre os quais deve ser incluído um poder de manifestação exterior em formas curiosas. É a esta teoria da criptestesia que Richetti e outros se agarraram e até um certo ponto há um argumento em seu favor. O autor se convenceu de que há uma etapa preliminar e elementar em todo o trabalho psíquico que depende de um poder inato e possivelmente inconsciente do médium. A leitura em invólucro fechado, a produção de batidas a pedido, a descrição de cenas distantes, os notáveis efeitos da psicometria, as primeiras vibrações da voz direta, cada um e todos em diversas ocasiões parecem emanações do próprio médium. Assim, em muitos casos deveria aparecer uma inteligência exterior capaz de se apropriar daquela força e utilizá-la para seus próprios objetivos. Temos uma ilustração nas experiências de Bisson e de Jean-Knut com Eva, nas quais as formas ectoplásmicas a princípio eram sem dúvida reflexo de ilustrações dos jornais, de certo modo modeladas pela passagem através da mente do médium. Mais tarde veio o período mais profundo, no qual a forma ectoplásmica evoluiu ao ponto de se mover e falar. O grande cérebro de Richetti e o seu enorme poder de observação se concentraram muito sobre os fenômenos físicos e parece que não teve muito contato com as experiências pessoais mentais e espirituais que possivelmente lhe teriam modificado os pontos de vista. Cabe, entretanto, acrescentar que tais pontos de vista se desenvolveram continuamente na direção da explicação espiritualista.
Resta apenas a hipótese da personalidade complexa, que bem pode influenciar certos casos, posto pareça ao autor que tais casos também possam ser explicados pela obsessão. Entretanto, esses exemplos apenas